Oi, gente. Bom, já faz um tempo que eu não gravo vídeo, então eu tô um pouco diferente. Pra quem perceber, eu cortei cabelo, o cabelo tá curtinho, tá todo desse tamanho. Ó, tá todo curtinho. Ele, pra quem não lembra, ele batia mais ou menos aqui assim. Bom, e tem outra coisa que na verdade é novidade pra todo mundo, mesmo pra quem me viu há pouco tempo. Eu furei hoje aqui. Eu acho que todo mundo já sabia que eu tinha piercing no nariz. Eu tenho piercing no nariz desde os meus 10 anos de idade, que foi quando minha mãe autorizou que eu fizesse meu primeiro piercing. E a partir dos meus 10 anos, como minha mãe tinha deixado eu furar o nariz, como toda criança, eu achei que por ela deixar eu furar o nariz, ela deixaria eu colocar mais algum piercing. Então eu fiz planos e planos de colocar outros piercings, mas aí chegava todo piercing que eu pedia ela pra colocar e ela falava que não. E agora, alguns anos depois, ela finalmente não tá mais nem aí porque eu faço ou que eu deixo de fazer. Bom, tá assim, mas quando ela vê já tá feito e agora pela minha idade ela já não reclama tanto assim. Então, agora eu tenho meu piercing no nariz, que eu tirei a argolinha. E agora eu furei aqui. Bom, dentro ainda tá meio inchadinho, ó. E tá ardendo um pouquinho. Não dói, já tá ardendo um pouquinho. Tipo, parece que tá por dentro, parece que tá meio inchado. Afinal, eu furei hoje, então é normal. Então, e pra quem já sabia, eu tenho o meu alargador, que agora tá no 12. Bom, eu tô aqui hoje pra falar de piercings e alargadores. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar de alargadores. Bom, eu tenho brinco na orelha desde que eu era criança. Bebê, porque minha mãe furou, eu ainda era bebê. E então, depois de um tempo, mais ou menos com meus 7 anos, eu comecei a usar bastão, porque na época era modinha usar bastão. Então, meu buraco da orelha sempre foi do tamanho mais ou menos 2, que eu acho que é eu acho que era 1, que é o tamanho do bastão, que é o 1. E só que eu usava, quando eu não estava com bastão, eu usava alguns brincos pesados, então a minha orelha já era mais ou menos tamanho 2 pelo normal. E quando eu cismei de colocar alargador, normalmente as pessoas vão pro 3, depois vão pro 6, ou do 3 pro 4, depois pro 5, depois pro 6. Eu sou meio fria para essas coisas, tanto que o meu nariz, com 10 anos de idade, foi eu mesma que furei sozinha em casa, porque eu e a minha mãe, como minha mãe tinha deixado, eu tava muito ansiosa pra furar. E nós fomos em 4 lugares que era de colocar piercing, de fazer tatuagem. E nenhum dos 4 lugares quis colocar o piercing em mim devido à minha idade. E aí, como eu era ansiosa demais, e até hoje eu sou, eu mesma peguei um brinco em casa, o piercing em casa, porque eu já tinha comprado, e fui colocando e entrou. Então eu mesma coloquei meu piercing em casa. E se com 10 anos eu fiz isso, agora na minha idade eu tô mais fria do que antes. Então eu não fui colocando o alargador de pouquinho por pouquinho, de 1 por 1, não comecei pelo 3. Eu quis começar logo pelo 6. Eu vou mostrar aqui o primeiro alargador que eu coloquei. Foi esse aqui. É o 6. Bom, eu coloquei ele porque a ponta dele, se vocês verem, é fininha. A ponta dele eu acho que começa com 3. Começa com 3, aqui é o 4, acho que aqui é o 5
aqui é o 3, aqui é o 4, aqui embaixo, aqui assim é o 5 e aqui nessa voltinha por último é o 6. Então, como o meu já entrava a pontinha, o que eu fazia? O que eu fiz? Fui pra frente do espelho e simplesmente fui enfiando. Doeu bastante. Então foi normal, eu gritei muito. Mas eu gritava e colocando, porque eu sabia que se eu parasse ia continuar doendo e depois eu não ia conseguir terminar de colocar. Então eu coloquei de uma vez só e fui do meu alargador do 1, do 3, porque já é do 2, que já era o meu tamanho do meu furo normal, direto pro 6. Só que eu estava cansada do 6. Então o que aconteceu? Eu quis ir aumentar. Só que quando eu cheguei lá para comprar o alargador, porque eu alargo com caracol, não tinha caracol 8. E porque eu ia tentar fazer como as pessoas normais, de aumentando de pouquinho por pouquinho a partir do 6. Já que do 6 eu pulei tanto, já fui direto, então eu preferia fazer normal. Só que quando eu cheguei lá, não tinha do 8, só tinha do 10 e do 12. Uma pessoa normal compraria o 10 ou não compraria, esperaria mais voo, compraria o 8 em outro lugar. Eu pensei assim, poxa, se de qualquer jeito eu vou aumentar bastante, porque eu sou muito ansiosa. Então eu queria largar naquele dia. E eu pensei, poxa, se eu vou do 6 direto pro 10 logo, que é o menor que tá aqui, eu vou logo pro 12. E o que eu fiz? Comprei o alargador de 12. Cheguei eu em casa, minha mãe tava em casa, só que minha mãe já tinha mandado eu tirar o alargador de 6. Se ela visse o de 8, é bem normal que o de 12 ela não ia deixar eu colocar. Então o que eu fiz? Fui pra escola e coloquei na escola, dentro da sala de aula, e todo mundo na sala viu eu colocando e sangrando. Tipo, minha orelha ficou sangrando dentro da sala de aula. E eu coloquei o 12. Foi esse aqui. Olha o tamanho do bichinho. Eu coloquei o de 12. E eu fui colocando naturalmente, como se nada tivesse acontecido, minha orelha pingando sangue, e nem era comigo. Todo mundo olhando pra minha cara, me chamando de maluca, e nem era comigo. Eu queria colocar e coloquei. E depois, antes de chegar em casa, eu tive que colocar logo esse aqui, porque desse tamanho aqui, olha só, ia chamar muita atenção, e quando eu chegasse em casa, minha mãe ia perceber. Então eu tive que colocar esse aqui, que aí eu colocava o cabelo pela frente e pronto. E imagina pra eu tirar isso aqui e colocar o outro, a dor que eu senti. Pois é, mas como eu disse, eu era e ainda sou muito fria, e eu coloquei. Não liguei muito, eu coloquei. Mas eu recomendo que vocês coloquem de pouquinho por pouquinho. Ah, e outra coisa, se vocês forem colocar o largador, primeiro, limpem com álcool. Segundo, passem, para quem não queira sentir dor, passa xilocaína. E depois passa uma pomada para desinfectar, para não inflamar. E uma pomadinha para cicatrização. Eu confesso que eu não fiz nada disso. Eu não limpei o alargador com álcool, não limpei a minha orelha com álcool. Bom, eu não passei pomada nenhuma, não passei xilocaína, e até hoje eu nunca limpei o meu alargador e cicatrizou e está normal. Mas isso é do meu organismo porque eu já tô acostumada. Mas o organismo de todas as pessoas estão diferentes, e o seu pode não aceitar. Seu corpo pode ter rejeição
a piercing e a alargador, então vai inflamar e vai dar um problema. Então, se você não souber, por favor, faz isso. Bom, agora falando de piercings. Meu piercing do nariz, como eu já contei, eu furei em casa aos 10 anos. E eu já tive 2 piercings, que era um aqui e um aqui. Eu tinha um em cada canto. Aí eu furei em casa também. Eu nunca gostei de furar em lugar de colocar piercing mesmo. Então eu furei em casa também. E o que aconteceu? Eu furei em casa, só que minha mãe mandou eu tirar um, porque ela não falou que ia ficar estranho dos 2 lados e que ela também não iria deixar. Então o que aconteceu? Ela mandou eu tirar um. Aí eu tirei do lado esquerdo. Não, tirei do lado direito. Aí ficou só o lado esquerdo. Só que o lado esquerdo eu fui burra. Porque o lado mais bonitinho ficaria se ficasse só o lado direito e eu tirasse o lado esquerdo. Mas não, eu fiz ao contrário. E só 2 dias depois que o buraco do lado direito já tinha fechado, que eu fui perceber que estava estranho. E aí, o que aconteceu? Eu achei esquisito, tirei o do lado esquerdo, porque eu já tinha perdido outro piercing, para tentar colocar do lado direito. Só que eu não consegui colocar. E aí eu fui colocar do lado esquerdo de novo e falei, vou deixar do lado esquerdo. Quando eu fui colocar, doeu pra caramba. E eu não sei como, mas em 2 horas já tinha fechado. Então não consegui colocar e acabei ficando sem. Eu já tive piercing também aqui nessa parte de cima aqui da orelha, mais ou menos aqui assim. Só que eu tive que tirar porque deu maior problema com meu pai e coisa e tal. Aí eu precisei tirar, porque minha mãe não liga muito pra esse negócio de piercing, alargador, mas o meu pai ligava. Então eu tive que tirar. E agora eu resolvi colocar esse aqui do meio, entendeu? Aí eu furei em casa também. Pra quem quiser saber como eu fiz, eu coloquei a bolinha e fui... Assim, eu coloquei ela e como é de metal, ó. Como é de metal, o que eu fiz? Peguei um alicate. Como é que eu vou explicar como é que é o alicate? Alicate de obra, de cortar fio, fazer essas coisas. Peguei o alicate e pá, apertei. Aí furou, mas ficou uma pelezinha aqui faltando, que não queria furar de jeito nenhum. E o que eu fiz? Minha boca sangrando. Só que eu não ligo muito pra sangue, então o que eu fiz? Eu soltei o alicate, lavei pra minha mãe não ver, guardei. Peguei e fui girando, assim, ó. Bom, agora está girando normal, porque está furado. Mas aí eu fui girando e apertando, e aí furou a pelezinha e pronto. Depois só fechei certinho o negócio pra depois, quando eu ficar girando, não machucar. E foi só. Aí depois minha mãe chegou em casa, viu, aí perguntou se eu tinha colocado de pressão. Aí eu falei a verdade, falei que não, que eu tinha furado. Aí ela pediu pra ver se era de verdade mesmo. Aí eu girei o negocinho pra ela ver. E aí ela falou que... ela me deu só um sermãozinho básico, tipo... Não mandou eu tirar, mas ela me deu um sermão tipo... Vê se você não faz igual você fez com o nariz, com a orelha. Passa alguma pomada, faz alguma coisa. Só que eu não vou fazer isso e ela sabe disso. Então foi só isso, eu acho. Acho que esse foi os únicos piercings que eu tive. E o alargador. Bom, gente, qualquer dúvida, se alguém quiser souber o nome de alguma pomada boa, que eu conheço bastante, ou alguma coisa assim, tipo nome de pomada, ou alargador certo, ou sei lá. É só me perguntar nos comentários
que eu prometo tentar não demorar muito para responder. Beijo, e até a próxima.